E vamos mais um dia aí, eu e você e eu aqui nessa quarta-feira tem que se comprar um marcado e hoje vamos com o nosso convidado fala sobre sexualidade, psicologia. Você sabia que é a doença do século e por isso estamos aqui tentando fazer a diferença? É isso aí. Antes de fazer a diferença, falar sobre psicologia, oh, peço que você compartilhe. Tem tantas pessoas precisando. O que mais tem é pessoas precisando hoje de uma escuta, sem que eles falam, os psicólogos falam de uma escuta, alguém que ouça, alguém que analise, alguém que ajude. Então, peço para você aí que está assistindo pelo YouTube, aperte o sininho aí, se inscreva no canal e você que está assistindo aqui pelo Facebook ou pelo TikTok, Instagram, faça a mesma coisa, compartilhe aí com o pessoal que eles precisam com certeza isso daí. Hoje o assunto é pegado, o assunto é bom pra caramba, eu digo pra você. Por quê? É sexualidade do homem, né? Vamos conversar sobre a sexualidade do homem. Muitos homens têm vergonha de falar sobre a sexualidade do homem, sobre ereção, sobre os problemas que envolvem a sexualidade. Mas o homem, né? O homem, ele é arredio com isso por natureza. Deus do Pai, lá, ô garoto, seja homem, tu tem que ter, meu filho garanhão, tu não pode ter que problema. O homem está sempre querendo abraçar o mundo, né? O pessoal com o homem quer abraçar o mundo. E não que se ache melhor que os outros, mas a vida pressiona o homem bem mais que pressiona a mulher, com certeza, né? Com certeza. Então, pessoal, a conversa hoje é com um psicólogo especializado em problemas sexuais no homem. E nós vamos conversar com ele, tocar esse tete a tete com ele. Espero que você desse lado também compartilhe e nós trocar essa ideia, tá? Trocar essa ideia. Então vamos junto nessa situação aí. Vamos dar aqui para só para ter uma situação da estatística do que nós conversamos hoje e o que vamos conversar. É, quantos homens que você conhece fazem terapia? A pergunta é essa: quantos homens que você conhece fazem terapia? Difícil, né? Responder essa pergunta. Muito difícil. Estudos indicam que procura é discreta. O homem tem essa procura discreta, né? Ele não quer se dizer que está fazendo terapia porque acha que é coisa de mulher, que é coisa feminina. Há um tabu muito grande, por isso que estamos aqui conversando sobre isso. Segundo o relatório do Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 69,4% dos homens passaram por consulta no ano de 2018. 69,4% homens passaram por consulta em psicólogo. Mas olha, em contrapartida das mulheres, 82,3% entre as mulheres. As mulheres são as que mais procuram ajuda psicológica, são as que mais interagem, as que mais procuram saúde mental, são as mulheres. E tão certa, né? E tão certa quanto isso. Você acha que elas estão erradas? Vida sã, corpo são e mente sã. E aí, a vida tem vários problemas que a gente exige muito do psicológico e acaba afetando a sexualidade do homem, né? Isso aqui, a sexualidade. A sexualidade do homem. E para isso, estou sempre chamando um profissional na área para poder conversar e trocar essa ideia com você. Há uma crença que indivíduos do sexo masculino são naturalmente fortes, resistentes, tão pouco ficam doentes. Cara, ninguém é super-homem. A gente vamos conversar aqui coisas que acontecem. Toda hora estão chamando aí na rádio, fazendo propaganda
de terapia sexual para homem. Hoje tem o azulzinho, hoje muitos se valem desse azulzinho, até a gurizada hoje se vale dos azulzinhos, cara. Tu vai numa festa aí, se der uma blitz, botar um macharedo aí, uma gurizada no paredão, tu vai encontrar um azulzinho no bolso. Porque ele tem uma grande performance sexual. Quem não quer ter uma grande performance sexual? Quem não quer ser aquele cara que esbanja virilidade? Quem é o cara que não quer? Poderoso nas mulheres? Cara, eu vou lá e dou conta do recado, faço e aconteço. Maltrata a mulher amada. Quem é que não quer? Mas a gente sabe que a coisa não funciona desse jeito, né? A gente sabe que a coisa não funciona desse jeito. E para isso, eu fui atrás de um psicólogo que trabalha especializado em problemas sexuais do homem. Eu também estou curioso aqui, cara. Eu também estou curioso. Quero ver o que ele vai falar, como é que funciona. Eu tenho certeza que muito barbado está assistindo longe da mulher, levou o celular pro banheiro. Para tu ver como o homem é machista, que eu tenho certeza que tem homem que levou o celular pro banheiro. E para esconder do que está assistindo. Mas o nosso convidado está aqui, vamos botar o nosso convidado já aqui no palco para conversar com vocês. O nosso amigo Elias Pokorski, faltou um S ali depois do R. Mas Pokorski, já vamos arrumar aqui dali. Já vamos arrumar aqui dali. Pokorski. Tá aí. Depois do R ali. Deixa eu puxar aqui. Exato. Vamos arrumar, Deon. Tá aí? Tá certo. Beleza aqui. Aqui é tudo aqui ao vivo, meu amigo. Aqui não tem frescurada aqui. Mas me conta isso daí. Primeiro que eu quero, é o de praxe aqui, até o pessoal te conhecer, que você se denomine, né? Se apresente. Vamos lá. Bom, como está escrito aqui, me chamo Elias Pokorski. Trabalho, maior parte, praticamente quase que todo, 100% do meu tempo, é trabalhando com homens. Exatamente isso, eu sou um psicólogo para os homens, na sua maioria do tempo. É verdade que eu tenho uma brecha do meu tempo para trabalhar com outras coisas, por exemplo, com idosos. Eu tenho uma parcela do meu tempo que é uma questão de olhar para a vida, então eu tenho reservado esse tempo para trabalhar com eles. Mas a maior parte do meu tempo é atendendo clinicamente a estes homens. Então, assim, eu atendo os homens no âmbito geral, ou seja, na sua sexualidade e demais outras demandas que o homem traz, né? Sobre trabalho, sobre a relação conjugal, relações com ele mesmo, autoconhecimento, mas principalmente duas questões que são em torno das disfunções e os transtornos sexuais. Por exemplo, disfunção erétil e a ejaculação precoce. São duas demandas impressionantes e que foram muito altas, principalmente no período da pandemia. Incrível, né? O pessoal ficou em casa, aumentou a frequência da atividade sexual, e aí algumas coisas deram certo, outras nem tanto, então, e enfim, a procura foi maior. Já achamos o grande problema de separação. Tem que encarar uma maratona com a esposa na pandemia. Acho que foi isso. Encontramos, será, o porquê das tanta separação e problemas psicológicos aí? Será que foi isso? Pois então, se fosse esse, seria interessante, né? Imagina, o Brasil seria dono de uma estatística muito curiosa em comparação a outros países, né, em frequência sexual. O que é interessante, porque isso não é a nossa realidade, né? A realidade do brasileiro em frequência sexual é menor do que comparado a outros países, diferente do que a gente prega, né? Se pressupõe que o país tropical como o nosso, as pessoas se relacionam mais intimamente, mas não é tão assim, não. Então, olha só, se essa fosse uma alternativa das razões pelas quais um grande número de pessoas se separou, seria bem, bem curioso. Mas o que aponta, de fato, é a relação. Pessoas ficaram mais tempo convivendo com pessoas. E isso é muito curioso, porque as pessoas se relacionam, é evidente, no entanto, no trabalho, no ambiente de trabalho. Aí é outro contexto, são outras pessoas que se dão bem ou não se dão bem, mas afinal de contas vão para sua casa, se relacionam com outras e no outro dia encontram com aquela colega de trabalho que afinal de contas é sua colega. Agora, quando se está em casa
E foi o que aconteceu no período de pandemia, principalmente mais grave, onde realmente ficaram todos em casa, convivendo, consumindo todas as refeições juntos, fazendo compras juntos, dividindo angústias, ansiedades. E aí as coisas não começaram a se encaixar tão bem quanto se encaixavam antes. E isso é uma das razões. Há várias outras, claro. Mas essa foi uma razão que pegou bastante. As pessoas começaram a se ver, começaram a se conhecer melhor, começaram a ver aquilo que não queriam também ver. E aí, algumas pessoas toleraram, outras souberam lidar com as circunstâncias, e outras não, né? Somou a outras questões, aí o acumulado fez com que a pessoa não quisesse mais conviver com aquela situação em que vivia. Mas veja bem, situações mudam, e necessariamente não é a pessoa, mas a situação. Mas aí é outra história. Eu estou falando isso para justamente diferenciar situações de pessoas. Não é da pessoa que às vezes a gente não gosta, mas da situação em que a gente está vivendo com ela. E isso é uma das coisas que eu converso com os homens. Quando trazem a mim algumas questões, a gente faz essa divisão. Isso é muito importante para a gente começar a entender as razões de alguns problemas que nós homens temos. E são vários, que nós mesmos criamos, que a cultura legitima, que a sociedade propaga e que a gente assume, carrega e transmite, inclusive, aos nossos filhos, aos nossos colegas, aos nossos vizinhos, e vai se retroalimentando de ideias que lá no fundo, às vezes, terminam mais nos prejudicando do que ajudando. Mas enfim, isso aí atropelando e falando, hein? Não tem problema. Aqui, ó. Aqui a casa é nossa, aqui é pra vocês virem falar. Não é pra mim estar falando e aparecendo, né? Cara, eu fiquei preocupado. Porque assim, eu tô já há um bom tempo hoje, já estamos, eu acho que já uns 2 meses ou 3 meses fazendo esse programa, que eu acho que foi uma grande ideia, uma grande sacada, porque é a doença do século. A única coisa que beneficiou, eu vi assim, só falar sobre isso, a única coisa que beneficiou a pandemia, o psicólogo. Mas conversei com uma psicóloga uma vez e estou feliz. Nunca tive tanto serviço, cara. Eu ia mudar até de profissão, mas depois da pandemia eu estou bombando, Marcos, estou bombando. Não tenho mais tempo na minha agenda, tudo mais, a coisa tá. Estão se agarrando no pau no meu consultório lá. E eu tô que nem hábito de MMA, só apartando. Mas falando sobre isso, a Organização Mundial de Saúde deu que essa estatística de suicídio para o homem é 75% maior que a mulher, porque o homem não quer falar com o psicólogo. Ele não quer sentar no teu divã lá. Ele acha que é coisa de gay, de pouca força, coisa de, sei lá, cara, cada um dá o seu nome. Ainda mais no interior, então imagina, meu filho vai no psicólogo, mas que isso? Te orienta, rapaz, né? Ou se botasse o gaúcho de Bagé, o menino de Uruguaiana, faria até uma piada disso daí. Mas isso é preocupante. Ainda mais quando se fala de sexualidade do homem. Então, o homem que tem problema de sexualidade, eu sempre gosto de brincar com meus filhos. O dia que não puder mais, que eu comer, enquanto puder. Mas pai, vai te matar o azulzinho. Pode matar. Mas morro feliz. Né? Não, o homem tem essa situação, né? Dizer assim, ó, morro feliz. Eu não quero morrer sem poder ter minha sexualidade, poder transar. Porque o cara quer isso, né? O cara quer ter uma boa situação com seu parceiro, com a sua parceira. Eu vou definir. Mas me conta como é que esse teu trabalho de sexualidade do homem. Como é que funciona? Tô curiosão pra saber disso daí. Não tô com problema ainda, hein, pessoal? Fica aí. Mas, olha, legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos quebrar em pedacinhos para a gente poder entender por partes. Vamos lá, é fato que os homens, por estatística e por senso comum mesmo, a gente não tem por hábito procurar auxílio. Quando eu digo procurar auxílio, de maneira geral mesmo. A gente costuma matar no peito, assim, algumas situações e tentar resolver elas antes de buscar uma ajuda. A gente fala pouco. Principalmente, o que é o falar pouco? É expressar o que está pensando, o que está sentindo. Isso é nosso. A gente se expressa pouco. Logo, a gente quer resolver tudo aqui, né, na nossa cabecinha, organizar, sistematizar, e aí sim, quando nada der certo, nada der errado, os recursos se encerrarem, aí a gente busca auxílio para complementar o que a gente já sabe. Isso é muito do funcionamento do homem. E a gente vai legitimando isso. Então, olha só, esse comportamento, essa cultura que a gente tem, transita por várias áreas da nossa vida, inclusive a área da saúde. Então a gente não vai procurar auxílio.
Bom, isso ainda fica pior quando a gente vai trabalhar nas questões da sexualidade. Bom, por exemplo, o sujeito tem que ir lá na sua fase, ali, do final dos 30, 40, 40 e pouco, 50, fazer o exame de próstata. Tem que verificar. Isso é extremamente importante. Tanto é que no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, nós temos um mês inteiro mobilizado para falar disso. Se chama Novembro Azul, que é para justamente despertar a ideia e o interesse do homem de fazer o autoexame, fazer o exame, investigar se tem algum indício, né, de algum problema e poder tratar. Mas, apesar de existir o exame por meio sanguíneo, também existe o exame, o famoso exame de toque. E aí que mora alguns. Aí entra em conflito o cuidar da saúde com ideias que a gente alimenta. Por exemplo, tocar em algum corpo por outro homem, ou às vezes até por uma mulher, determinadas regiões significam alguma coisa. Significa ou fragilidade, ou exposição, ou vulnerabilidade, fraqueza, ou mudança de orientação sexual. Por exemplo, mexeu no ânus, se mexeu no ânus é porque agora eu deixo de ser homem e passo a ser mulher. Ou muda de gênero, deixo de ser masculino e passei a ser feminino. Ou seja, é como se mudasse a vida da noite para o dia por um simples toque numa região do corpo. Deixa eu entender aqui. Só deixa eu entender o troço aqui, que eu não consigo entender aqui. Né? É só para mim e o pessoal lá de casa entender. Você vai ali, conversa, né? Os homens que estão para fazer o exame de toque vão conversar contigo para poder se conscientizar que isso não vai tirar virilidade dele, né? É isso aí, não, é isso que eu entendi. Os caras ficam com medo. A vida. De procurar um doutor com dedo pequeno. Seria isso aí. Porque tem aquela piada, né? Tem aquela piada, o pessoal fala assim, ó. Cara, o problema não é fazer o toque, o problema é gostar e depois ir atrás do doutor. Mas aí tem um detalhe. Tem algo chamado próstata, que é o que é justamente investigado, e que sim, gosta. Porque nós temos homens que têm um prazer muito grande na próstata. Tanto que existe a massagem prostática. Ou quem não quer mover naquela região do corpo, no ânus, entre o ânus e o fim do escroto, o saco, tem o períneo. O períneo massageado desperta sensações fantásticas. E veja só, é um movimento, não sei se é bem próximo da próstata, mas assim, se estimula isso. Então, há sim prazer, não na região anal, mas na próstata, no toque, no movimento, na proximidade. Então, assim, se o sujeito vai lá, vai tocar, vai ser acariciado, vai se sentir estimulado. Desculpa, eu sou machista, que droga! Hoje eu tô descobrindo que eu sou machista, eu preciso falar contigo. Eu preciso conversar contigo, eu tô descobrindo que eu sou machista, cara. Eu tenho problema com isso. Eu vou morrer de próstata. Tá, tô brincando. É coisa séria, pessoal. Mas é que o pessoal pensa assim. A gente tá brincando, Elias, mas o pessoal pensa assim. Que nem eu tô falando. Sim, pensa. Por exemplo, olha só. Como a gente está falando da saúde e como ideias em torno do masculino influenciam a não busca por médico, então, por exemplo, há homens, um indício grande de homens que morrem por câncer de próstata, porque não querem investigar. Até alguns fazem exame de sangue, mas o exame de sangue, segundo alguns profissionais médicos, urologistas, andrologistas, eles comentam que às vezes se captura de acordo com... consegue se identificar esse índice do PSA no sangue e tudo mais, mas para outras pessoas isso passa um pouco, outros homens isso passa despercebido, o índice não é tão relevante ou não aparece e o sujeito está lá desenvolvendo já um câncer que não é percebido pelo esse exame, mas pelo toque somado ao exame eles conseguem chegar a uma identificação mais aprimorada. Pois bem, não fazendo isso, aumenta o número de pessoas que estão, de homens, né, que desenvolvem o câncer por conta dessa não investigação. Mas também temos homens num número grande que perdem o pênis. O pênis é amputado, cortado. Por quê? Falta de higiene.
Nós tivemos um caso há pouco tempo atrás, não me lembro se no Brasil, mas foi noticiado, acho que no G1, inclusive. O sujeito não tinha uma higiene adequada no pênis, inclusive pelos, né, que culturalmente, em algumas regiões do Brasil tem por hábito cortar, aparar os seus pelos pubianos, outros não. O sul, por exemplo, aqui frio e tudo mais, é menos comum. Pois bem, mas eu sei que um certo sujeito deixou isso crescer a tal ponto, e com a falta e a carência de higiene, tamanho é o problema que estrangulou o pênis, prejudicou o pênis e, enfim, ele perdeu o pênis. Cortou, teve que cortar, não tinha o que fazer. Vários outros homens perdem também por falta de manuseio, limpeza. Né? Ter que recolher o prepúcio, né? Limpar a glande, o anterior à glande, né? Cobrir novamente. Essas coisas não são feitas por alguns homens. Por quê? Porque não se toca. Como assim ficar tocando pênis e limpando? Só vai ser tocado na hora da atividade sexual ou quando se masturba. Fora isso, não. Como assim tocar o pênis? E aí o cara perde o pênis. Então, olha só. Como que ideias que nós temos nos alimentam? E isso dá para ir adiante. Até o ponto da gente chegar lá onde tu estava comentando, que de fato as mulheres buscam mais auxílio psicológico do que os homens, e por conta disso os homens já não buscam na área da saúde normal, mas tem, enfim, vários outros agravos que influenciam na causa-morte do sujeito, por conta de ideias, por conta de estigmas, né, preconceitos. Tu falou de masculinidade, não machismo. Machismo é muito curioso, né? Não sei se eu entro nessa ideia, mas assim, tu mencionou sobre suicídio, por exemplo, né? E sim, os homens fazem muito disso, né? Às vezes por heroísmo. É incrível. Lendo algumas cartas, o sujeito recorre ao conceito de heroísmo, ou seja, estou indo deste mundo para que outros fiquem melhor sem mim. Né? Não que seja heroísmo, claro, mas tem aquela questão, a morte sempre é uma solução, quase sempre é uma solução para o suicida. E no caso do conceito do homem suicida, tem um pouco disso. Estou indo para deixar outros melhor. Estou indo para solucionar o problema da família. Ou a perda da honra. Estou super endividado. Vou manchar o nome da família. Aí o sujeito parte. Dívidas. Há pouco tempo atrás a gente teve uma notícia de um homem que assassinou a família e depois cometeu suicídio. E se descobriu que era possivelmente por conta de dívidas. Dois. Então, Um ex-PM em Porto Alegre, ali no Partenon. No centro, e outro, né? eu não me lembro mais ou menos, acho que pelo Cristal ali também. Tinha uma empresa em Canoas e matou também toda a família por causa de dívida. Pois é. Então veja, o que está por trás? Que conceito é esse que diz que eu, como homem, tenho que dar conta de tudo, tenho que ser o super-homem, né, de prover as coisas para minha família, dar recursos para os meus filhos, ter dinheiro para que sempre eu possa ir para curtir férias, enfim, ter coisas. Existem muitos conceitos em torno de nós e que a gente carrega. E isso pesa. Isso pesa. E quando a gente não consegue carregar esse peso, aí que entra outra questão. Quando a gente não consegue carregar o peso, as mulheres vão para o psicólogo, vão para ginecologista, conversam uma com as outras. E como eu falei já no início, a gente não conversa, a gente guarda. A gente guarda. Não, quando reúne com amigos, vai falar de futebol, vai falar de mulher, vai falar de um monte de coisa, menos dele mesmo. Não fala da sua intimidade, do seu estado de saúde mental. Talvez vai falar de uma dor ou outra no corpo, de um machucado que fez, do fulano que está aprontando, mas falar das suas intimidades no sentido de particularidades, afetividade, expor, escolher, se pôr ali, né, se expor de uma certa maneira para que o outro possa contribuir com alguma opinião, no mínimo que seja, nós homens dificilmente fazemos isso. Não que não façamos, mas dificilmente fazemos. Então, olha só, isso vai acumulando e o sujeito tem que resolver. E isso tudo na cabeça dele. Eu fico muito feliz quando algum homem me encontra. Quando algum homem me encontra pelas redes sociais e me diz, Elias, eu estou passando por alguns problemas e eu preciso de ajuda. E eu sempre respondo, cara, parabéns. Parabéns porque tu és parte de uma minoria.
de alguém que se deu conta que não está bem, que é o primeiro passo. Segundo, buscou ajuda. Buscou ajuda. Psicologia tem... Quando eu falei que para separar em partes para a gente poder entender, a outra parte é justamente a psicologia não se fez muito entender ao longo do tempo. Eu gosto de dizer isso. Não me importo. Porque por muito tempo no nosso país, não só aqui no nosso país, mas era coisa para louco. Porque de fato foi. Existiam os manicômios, sanatórios, tudo isso muito marcado dentro de uma sociedade. E o psicólogo, por muitas vezes, atuou nesses espaços, junto com psiquiatras. Então foi muito focado na área, junto com psiquiatras, no sentido clínico, medicamentoso, enfim, transtornos. Beleza, tem isso. Existe isso, é verdade. Também teve outro estigma na área só de avaliações. Como psicólogo, quem é o psicólogo? Tem na empresa lá alguém avaliando, está sempre analisando. Então a psicologia atuou de maneira muito marcante em alguns momentos, em alguns espaços. E também, por outro lado, se pensou muito em que psicologia era psicanálise. Psicologia é uma coisa, psicanálise é outra. Psicanálise é Freud. É que o grande povo, né, que nós falamos aqui, só conhecia o psicólogo quando ia fazer uma entrevista de serviço. Aí o cara botava o guarda-chuva lá e é isso aí lá, será que eu passei? Ou então que tu vai tirar a carteira de motorista, tem que passar pelo psicólogo. E aí tu, né, fica o psicólogo vai me rodar. Cara, o cara fica com medo de o cara achar que o cara é louco. Quem de louco e bobo todo mundo tem um pouco, mas é a tua situação, que eu mesmo conheci o psicólogo, antes de ter contato com o Alex e com outros psicólogos agora que eu conheço, hoje eu me relaciono bem com os psicólogos, e ela fica com medo de vocês me achar louco. Pai, eu fico pensando assim, vou mandar um texto, os caras vão estar me analisando meu texto, sacanagem isso daí. Mas, então, muita gente não tinha essa situação. Eu mesmo não sabia, Elias. Eu vim saber porque tive um problema na minha família, com ansiedade, e aí eu tive que mergulhar nesse mundo e ver que muita gente sofre na calada da noite escondido. Perfeito, exato. Então, essa tua parte aí de falar sobre sexualidade no homem, eu achei fantástico. Conversei com várias pessoas, te mandei até um print do pessoal, vários grupos de comunidade, de bairro, entendeu? De pessoas que não estão tão esclarecidas. E por que eu não acho assim também, o Elias, que o esclarecimento, que tu tem um doutorado, que tu ter feito uma faculdade, te dá esclarecimento de sentar num divã e trocar uma ideia contigo e falar das coisas e desabafar. Né? Pois é. Conheço muita gente que eu estava brincando agora de machismo e tudo mais, que tem doutorado. E Deus me livre falar em fazer um exame de próstata para eles. Eles dizem, vou morrer, prefiro morrer. Tem, cara. Pois então, é verdade. Então, enfim, eu vou fazer um apanhado de tudo isso que tu comentou, porque tudo isso se encaixa de alguma maneira. Então, a psicologia, há outras maneiras de fazer psicologia. Há várias psicologias. A psicologia, por exemplo, que eu trabalho, ela não tem divã. Então a pessoa não precisa contar muita coisa. Muitos homens têm medo. Eu vou lá, vou dizer o quê? Cara, então o que eu digo? Conta o que tu tá sentindo, o que tu tá vivendo, o que tu tá pensando, porque a área da sexualidade que eu trabalho, a teoria que eu uso, é para trabalhar o que tá pensando. O que tá passando aqui dentro? E o que tá passando aqui? O que tá sentindo? É trabalhar emoção e cognição, pensamento. Então é justamente esse o caminho. Pensar sobre o que pensamos. Os pensamentos que eu tenho me ajudam ou me atrapalham? Isso é muito legal. Então, olha aí isso dá para linkar com conceitos de masculinidade, conceitos de ser homem. O machismo seria, assim, de uma maneira muito simples, didática para a gente entender aqui, que é uma ideia muito centrada dentro de uma cultura, dentro de um modelo de ser homem, muito fechado, muito restrito, limitado, que impõe ao homem uma condição e aos entornos do homem também. Porque daí essa mesma condição de homem que ele se impõe vai refletir nos filhos, na esposa, enfim, nas parcerias que essa pessoa se envolve, no como
Ele se relaciona Elias, com outras pessoas, colegas? Oi. escute interromper, é só para o pessoal, eu gosto de brincar aqui que eu entrevisto senadores, deputados aí, e aí como eles começam a falar muito robustamente, muito, né? E aí eu sempre digo para eles assim, cara, eu sou povão, tu vai ter que desenhar para mim lá. Quero saber o que o pessoal aqui tá me perguntando no WhatsApp aqui. Eles, em vez de perguntar aí, eles Que estão me bom. perguntando no WhatsApp. Ele tá broxando, tá com problema, né? Já foi pro azulzinho, pro amarelinho, pro cor de rosa. E o médico já foi, fez 300 exames, o médico escorreu com ele. Cara, eu não aguento mais fazer exame contigo. Tu é chato pra caramba. Eu disse pra ti que tu não tem nada. Tu tá de boa. Tu treina, tu faz academia, cara, tu é um cara saudável. Mas mesmo assim, na hora do H, ele tem problema e brocha. Como é que tu pode ajudar um cara desse? Tá, que bom. Bom, que bom que tu fez essa pergunta. A gente está sendo mais objetivo, verdade. Bom, eu tenho muitos encaminhamentos de urologistas, muitos. Por quê? Porque o cara realmente fala. O teu exemplo é fantástico, ele é exatamente isso. O sujeito é atleta, o sujeito é tudo certo, os exames do cara tá redondinho. Mas e aí, não levanta. Ou ejacula muito cedo. E aí o que acontece? Eles encaminham para mim, ó, Elias, tô te encaminhando um cara aí. Enfim, aí eu converso com a pessoa. Onde é que a gente encontra? É aí que entra a ansiedade. Geralmente, a pessoa tem ideias que despertam nele ansiedade. Não que ele, olha só, não, ele não é ansioso. Geralmente a pessoa senta, cara, eu sou um pouco ansioso, eu fico ansioso. Vou lá no barzinho, tô conversando com a guria, o assunto tá indo e tal, e eu já tô preocupado se vai levantar. Aí o que acontece? O cara tá preocupado e ele quer relaxar, quer aumentar a segurança dele, vai lá e pum, toma o azulzinho. Então o azulzinho maquia a situação, a gente não sabe a partir daí se vai levantar por conta da medicação ou se levantou porque realmente ia levantar de qualquer maneira. Então, enfim, isso é uma questão. Então, olha só, pode ser um nível de ansiedade que, por conta de algumas ideias que ele está tendo em relação à própria situação dele, que ele aumenta. E a ansiedade funciona assim, para entender. A ansiedade, imaginem um radar, tá? Tem aqui um radar em cima da cabeça. A gente fica sempre vigilante, como se houvesse risco a todo instante. Ou seja, algo que possa me oferecer algum tipo de risco. Ou seja, se expor. Tô com alguém, vou ir para a relação, vou lá tirar a roupa, pagar motel, paguei a janta, enfim, me envolvi com a pessoa está lá se dispondo, tá afim, é uma pessoa legal, gente fina, tô indo, fui pro motel ou com a esposa em casa, e aí, pum, não levantou. Só que antes de não levantar, o cara já tá pensando, principalmente num seguinte pensamento: não vai dar certo, não vai levantar, eu já não sei, eu vou tentar, vai que hoje dá certo. Ou seja, o cara já vai cheio de dúvidas. Na prática, não é que ele está indo com dúvidas. Ele é como se já dissesse para ele, olha, não vai dar certo. Eu estou indo só para ver que vai que dá certo. Ele está indo para testar uma possibilidade, um nível de esperança para ver se funciona. Mas a informação que ele já tinha dado é de que, olha, não rola, não vai passar vergonha, cara, vai frustrar a pessoa de novo, vai se sentir mal. Avaliar, portanto, os pensamentos que esse cara tem previamente, durante e depois dos momentos, para mim é muito importante, porque isso contribui para despertar a ansiedade. E aí a ansiedade aciona o sistema de risco, estou sempre achando que eu estou, enfim, de alguma maneira com possibilidade de me causar algum desconforto, então começo a evitar. E a ansiedade, ela tem um fator assim. Como é que ela funciona fisiologicamente? Para entender por que a pessoa tem uma disfunção com a ansiedade. A ansiedade, ela prepara a pessoa para enfrentar uma situação. Vamos lá, vamos resgatar na nossa história. Tá? A ansiedade, ela, antes de tudo, ela é muito útil, ela é extremamente importante, porque frente a uma possibilidade de risco, eu já crio estratégias para lidar com isso, ou eu enfrento, ou eu saio fora da situação. Isso é importante para a nossa sobrevivência. Lá nos inícios, lá do ser humano, a gente olhava, por exemplo, uma moita. A moita está mexendo. Bom, o cara não vai lá ver na moita se é um leão. Né? Se é um leão, pô, vou virar comida na hora. Então, assim, começou a mexer, já supõe que possa ser um leão, então cai fora. Então é o sistema luta-fuga. Só que para isso acontecer, quando eu vejo uma possibilidade de ameaça, o meu corpo recebe um sinal. Cara, é um perigo, é uma ameaça. Então meu corpo começa a ser preparado para lidar com essa ameaça. Ou eu enfrento, e quando eu digo enfrento, o coração começa a bater.
aumenta a circulação cardíaca. O sangue é redistribuído para várias regiões que contribuam para que ocorra, não para que eu fique parado. Então o corpo aumenta a adrenalina, o cara já fica aqui, ó, antenado. Concentração aumenta, visão muda, visão de túnel, para o cara enxergar a maior distância, audição, o cara já fica... Até o sangue do rosto diminui, porque se correr e cortar, que menos sangue tenha para estar escorrendo. Então o cara fica pálido. Lábios ressecam, fica esbranquiçado. Como aumenta a circulação, aumenta a temperatura do corpo, e com isso aciona o sistema de resfriamento, que é o suor. Então o cara começa a transpirar, o famoso transpirar frio. Por exemplo, nas extremidades, não chega o sangue. Não é que não chega, o cara não fica sem sangue, mas o sangue é redistribuído para outras regiões. Então a mão, o rosto, os lábios, a saliva resseca. Então o cara fica um pouco pálido e começa a transpirar. É o famoso transpirar frio. O cara olha, o cara tá pálido. Isso é um sistema de ansiedade. Logo, sujeito com o corpo desse jeito, cheio de adrenalina, o sangue está indo para outras regiões. Óbvio que o sangue não vai para o pênis. Porque o pênis, a função do pênis é uma função como hidráulica. Vamos chamar assim, um sistema hidráulico. O sangue entra, tá aqui o pênis, tá? O sangue entra, aliás, ele entra, ele circula diariamente, frequentemente, mas ele aumenta, ele encharca o que se chama corpos cavernosos. É como se fosse vamos imaginar uma esponja. Essa esponja se enche de sangue e aí ele vai criando volume e tamanho. Então ele fica lá, cheio de sangue. Quando o cara está com um nível de ansiedade maior, esse sangue está caminhando por outras regiões mais importantes para lidar com o fator de risco. Então, não tem sangue para manter a ereção. Então, o que acontece? O cara que está muito ansioso, não levanta. Ou levanta meia boca. Ou o cara está até penetrando, está lá, está na atividade, aí começa a vir um pensamento. Ih, rapaz, está dando certo. O cara começa a pensar sobre o que ele está fazendo. E aí, caiu. O que acontece em termos de pensamento para quem está muito bem na saúde, mas falha na hora H? Geralmente, o cara começa a racionalizar sobre o que está fazendo. Imagina a pessoa, a outra pessoa a qual o homem está se relacionando, né? O homem e a outra pessoa, e como se tivesse um terceiro. Esse terceiro eu chamo de juiz. Esse juiz, ele está julgando para ver se o cara está fazendo certo. Na cabeça do cara, é como se fosse isso. Ele está pensando se ele está fazendo certo. Se ele tá falta de. Vou dizer assim, o cara. Conexão. De conexão com ele mesmo, porque tá. Tô numa briga já para perder. Seria isso? Doido? É meio doido isso. Mas assim. Não, eu fiquei assim. Não, mas tu acha que falando isso, conversando isso, botando isso para fora, tu tem ajudado? Como é que acontece isso daí? Sim. Primeiro, aí tem uma divisão. O que é atividade sexual, sexo, e o que é sexualidade. Pois bem, são coisas diferentes. Uma coisa não é a outra, elas não são sinônimos. Sexo é atividade sexual. Sexualidade é explorar aquilo que dá sensações agradáveis, prazer, estímulo, o que é estimulante, o que é erótico, o que é prazeroso, excitante em si, no outro. Isso é a sexualidade. Pessoas exploram sua sexualidade por meio da roupa. Uma roupa mais sensual, um perfume que atrai. Aliás, perfume, historicamente, ele é absolutamente sensual. Ele desperta, né? Tem a questão do despertar interesse na pessoa. Então, olha só, cor de cabelo, vestuário, maquiagem, tonação de voz, maneira de se portar, o próprio corpo, né? Anatomia, fisiologia, no sentido de, sei lá, o cara musculoso que acredita que queira atrair pessoas que se interessam por corpos musculosos. Então, assim, a sexualidade vai se expressar de diversas maneiras. Lá no sexo, nós homens acreditamos que todo o universo de prazer gira em torno do pênis. Bem, não é isso aí? Ah, pá, tá de sacanagem comigo. Então, meu pai, meu avô, estavam tudo mentindo disso daí, cara. Eu fiz agora há pouco um estudo, meu tataravô era escravo reprodutor, cara. Então tu vai me dizer isso aí pra mim? Tu tá estragando, Papai Noel não existe. Que isso? Eu participo de um grupo de homens também, falar de futebol, coisas assim. E recebi não, foi compartilhado no grupo uma imagenzinha, um desenho. Aí tinha na parte de cima o desenho de uma mulher, com várias partes do corpo,
supondo que para cada região era estimulante, e abaixo tinha um desenho de um bonequinho, né? Aquelas garatujas, aqueles bonequinhos de pauzinho assim, com um pênis. E ali dizia, tá aqui, o prazer do homem. Ou seja, negou todo o restante do corpo. E aí que nós entramos num assunto bem legal, que é o seguinte: nós homens também temos um corpo tal qual a mulher também tem. Vamos lá, é diferente em alguns aspectos, ok. Mas, cara, a gente tem prazer em várias regiões. Aí que tá. Cara, tu tá matando muita gente, cara. Isso eu vou ter que trazer umas 10 vezes aqui, porque o pessoal tá me enlouquecendo aqui no WhatsApp, que tô até lendo aqui, dizendo assim, que loucura tu tá falando, rapaz. E os caras estão perguntando aí, mandando perguntar quantos minutos é a preparação de uma mulher, porque os caras não aguentam mais. Os caras botam o relógio aqui e ficam olhando assim no lado, no motel, assim, quantos minutos? 15 minutos de preparação já deu. Pá, vamos botar pra dentro e acabar com essa história. Preparação. Vamos lá. Quando a gente traz isso para o âmbito da sexualidade, a gente tem que realmente desconstruir algumas ideias. Então, como é que a gente pensa? Bom, se é um sexo casual, bom, prazer por prazer. Vamos lá. Então não tem talvez um outro dia. É aquele momento e ponto. Esse é o sexo casual. Então tá, nesse sentido, se espera, se imagina que realmente a pessoa esteja até mais focada em performance, ou algo nesse sentido. Mas, independente de ser casual, mas geralmente quando a pessoa reencontra aquela parceria, o que se espera é o seguinte, que não é que se espera, que seria o ideal. A pessoa sair um pouco da performance. O que eu quero dizer com isso? Aquela ideia de eu tenho um papel e eu tenho que cumprir esse papel. O que é esse papel? Que eu tenho que fazer isso na mulher, começar por aqui, ela tem que se sentir conta do recado, tem um bom performance. Depois você olhar você tá transando, você olhando no espelho, assim, eu sou um cara, eu sou um cara. Se meu pai me visse agora, né? É mais ou menos. Não, é isso que a maioria dos homens pensa, né? E meu pai ainda tá olhando agora. Seria isso aí. Sim, inclusive tem motéis que tem câmera hoje em dia, justamente para o cara se filmar. É isso aí, não. O cara vai pro final, é o que? A maioria dos homens, né? Eu acho que a grande maioria dos homens, não fica olhando só pra mim aqui, porque isso é a maioria dos homens. Não fica só o Axel, não. A maioria dos homens vão pro motel, e aí bota a mulher numa posição, e depois fica no espelho só aqui, né? Se olhando, que eu sou o cara que performance. Cara, se eu fosse mulher, eu ficava comigo mesmo. Seria um cara bem narcisista, mas só tá tirando uma onda, mas tem esse problema. Por isso que todo homem que começa a ter algum problema de ereção, ele fica envergonhado de ir atrás de um profissional que nem você. O homem tem vergonha de falar isso. Porque, olha só. Tu joga a bola, né? Só pra concluir aqui pro pessoal. Claro. Se tu vai no vestiário de futebol, o papo só rola isso daí. Eu sou o cara, eu sou o bicho, eu sou... Pois é, cara, e não é. O fato é, as pesquisas nos mostram, cara, o homem não é nem metade do que eles dizem. A disfunção faz parte da nossa história de homem. Nós vamos ter, primeiro de tudo, é interessante saber, nós vamos ter um episódio de má ereção. Vai ter. Em algum momento da vida não vai levantar. Ou vai levantar o suficiente. Isso é muito comum. Então, assim, alguns momentos não vai levantar, outros momentos vai levantar com meio má qualidade, digamos assim. Meio bombado. Isso. Meia bomba, né? O pessoal não, tô bêbado, tô meio bêbado. Mas tô aí batendo na gorduchinha, tô marcando o meu cartão ali. Exato. Tem isso. E tem aquele que perde a ereção durante o ato. Então, isso é normal. O homem tem que esperar isso. O homem não vai ter sempre ereção. Sempre. Toda relação ele vai ter ereção com alta qualidade. Não. É uma parte do corpo. É a mesma coisa que esperar que a gente não tenha gripe a vida inteira. Mas isso deprime. Pessoas que nunca Mas isso deprime o homem. Isso deprime. Pois então, aí... tá, perfeito. É verdade. Então, olha só. Temos o que sabemos. Teremos episódios de má qualidade de ereção ou falta de ereção em alguns momentos da vida. Aonde vira problema? Quando isso se perpetua, contínuo. Te afeta. Exato. Passou por algum tempo. Foi uma relação,
foi 2, foi 3, foi A terceira tu 4. já vai achando que vai apanhar. Cara, eu vou lá, vou perder meu tempo, que vergonha. Cara, e aí ele tem que procurar. Exato, então começa a vir pensamentos. Por exemplo, o sujeito começa a evitar. Puxa, ele nota que a parceria está procurando ele e ele começa a se esquivar, criar história, porque ele quer evitar se expor àquela situação. Detalhe, o medo do combate. Talvez nem talvez nem aconteça, talvez ele até tenha. Ele até tem uma boa ereção, mas como ele evita, então ele está alimentando a ideia de que não vai funcionar. Então, ó, o processo de evitação acontece. O cara começa a se sentir mal, desconfortável em relação aos colegas de trabalho. O cara começa a evitar outras coisas, por exemplo, futebol. Tá todo mundo no vestiário pelado. Todo mundo gosta de tomar banho pelado no vestiário, mostrar o tamanho do pênis, fazer piadinha, aquela coisa toda. E aí o cara começa a ficar meio grilado, porque o cara não quer participar daquelas piadinhas, porque o que ele vai dizer? Ou então aí entra o que é muito comum. O cara vira o comedor das galáxias. O cara é o pica das galáxias. O cara faz e acontece, porque as mulheres gozam 1 milhão de vezes, enfim. Pois então, o que a gente, nas pesquisas, mostram? Que mais da metade dos homens que comentam sobre isso tem episódios de má qualidade de ereção, e alguns, inclusive, nem tem. E o homem, e aí tem outra questão, o homem consome muita bebida alcoólica, consome muito tabaco, tem o índice de colesterol entre os homens é maior em comparação das mulheres, o nível de diabetes, ou seja, o homem tem uma dificuldade de saúde. Isso a gente já chegou à conclusão de que o homem não procura. Logo, essas mesmas, a dislipidemia, que é o colesterol elevado, o diabetes, que é a glicemia elevada, isso contribui para a má qualidade de ereção. Porque a ereção, como eu falei, é um sistema hidráulico, né? Precisa do sangue para irrigar o pênis e ele ficar ereto. Se eu tenho um nível de glicose elevado no corpo, eu vou ter uma má circulação nesse meu corpo, uma má qualidade de ereção, no sentido de que talvez eu não tenha sangue suficiente no meu pênis para sustentá-lo. Mas e tem tudo a ver com a glicose. Tá, entendi. Mas voltando lá atrás, aqui a pergunta do nosso cidadão aqui no WhatsApp, ele foi pro médico, o médico disse que ele tá 100%. E como é que vai faltar sangue? Sim. Por causa da ansiedade dele. Mas tu me deu uma barbada aí. Eu tenho lá no futebol um comedor que diz que todo mundo faz. Então esse cara tá com problema. Eu achando que tá indo no teu consultório. Quando eu for jogar bola, agora eu vou tirar uma onda dele, ó. O meu psicólogo lá, o Elias, disse que tu não pega ninguém se tá com problema de ereção, rapaz. Tá muito comedor. É muito curioso isso, é verdade. Nossas pesquisas mostram que a gente não é tão assim, não. Então, olha só. Ansiedade influi? Sim. Por quê? Porque ela interfere na circulação do sangue, logo prejudica a qualidade da ereção. Tem a questão da pessoa com saúde, né? Diabéticos ou dislipidêmicos, né? Tem sim também dificuldade de ereção. Sedentarismo, isso não ajuda muito também. Principalmente agora a fase de pandemia, né? O pessoal só no sofá, comendo o que não deve, não praticando atividade física. Então isso contribui também. Afinal de contas, a gente não deve esquecer que sexo é uma atividade física. É uma atividade física que exige, né? Tanto que se o cara não tem uma atividade física regular, o cara sente dores musculares no outro dia. O cara fica andando lá todo errado, lá com dor na coxa, panturrilha, nas costas, e assim vai. Então veja, é importante, então, avaliar o estado de saúde? Sim, para saber se tem uma questão orgânica influenciando na qualidade da ereção. Bom, não é, tá tudo certo. Então vamos avaliar as questões psicológicas. Tem aqui, ó. Já me mandaram aqui, ó. Cara, sou gordinho, dando couro legal. Não tem essa daí de que os gordinhos estão em alta. Mas, né, já quer no WhatsApp, o pessoal mandando no WhatsApp aqui, que os gordinhos, né, não tem essa daí que os bombados... Tá, eu tô só lendo. Sim, não é ser gordinho ou não gordinho. A questão é dislipidemia, colesterol elevado, que pode estar níveis prejudiciais. Só entender. Porque daqui a pouco já estão nos acusando de gordofobia. Não, é muita diferença. Uma coisa é realmente ter problema de colesterol, aí é outra caminhada. Outra caminhada. É pra você entender. Já vieram falar pra mim, o pessoal assistindo tá falando com o WhatsApp aqui. Já disse pra ele que é o seguinte. Não tem nada a ver, que sou gordinho, mas... Não, funciona igual, dá certo. Tá. Então, olha, tem outra pergunta aí, é até legal isso, né, responder. O cara me diz aqui, ó, tô assistindo, tá? Diz assim, já me queimei na largada, foi mais de uma vez que ele foi lá e... Sim.
E não deu muito certo. É. Você é um motorista de aplicativo que está me mandando aqui. Isso é muito comum. E geralmente isso está conectado a algumas ideias, né? De que eu tenho que corresponder, tenho que dar no couro, aquela coisa toda. Essas ideias contribuem para elevar a ansiedade. E aí, o sujeito vai iniciar a atividade sexual, às vezes ele já consegue ejacular, mas isso tem que avaliar. Tem que avaliar em que sentido. Uma coisa é ejacular cedo. O que é o cedo? Ele até penetra, faz algumas penetrações, mas ejaculou cedo, ou seja, um pouco tempo antes que ele gostaria de ejacular. E aí, tá, foi cedo demais. Outra coisa é ejaculação precoce. O que é ejaculação precoce? Também é cedo, mas é um cedo demais mesmo. Ele não tem controle absoluto. E isso pode acontecer, inclusive, sem ereção. Ele pode não estar ereto, ele pode estar dirigindo. Pode estar num estágio elevado de ejaculação precoce, ele pode estar dirigindo e ter uma ejaculação. Existe isso. Existe olhar e aí já se sente estimulado e pum. Então, assim, tem um momento em que nós homens sentimos quando vamos ejacular e aí ejacula. Esse momento é o que a gente treina para poder ejacular no tempo que a gente gostaria. É perceber esse momento e trabalhar com ele. Como é que se trabalha com ele? Então eu já lanço uma dica. Cara, alguns vão dizer, pensa em outra coisa. Mas geralmente a gente vai trabalhar questões talvez mais comportamentais. Por exemplo, muda de posição. Muda de posição, muda de ritmo. Fala, se expressa, relaxa, geme. Olha só, eu estou falando uma coisa meio óbvia, né? Mas o fato é que nós homens não expressamos oralmente, né? Falar, produzir som nas atividades sexuais. Alguns homens sim, mas a grande parte não. Fica muito silencioso e espera que a mulher faça isso. A mulher que tem que gemer, a mulher que tem que falar, a mulher tem que se espernear toda. E o cara fica mais calado ou gemendo baixinho. Então, assim, viver mais. Elias, esse teu eu vou mandar para um amigo meu aqui, que ele mora num apartamento, que tem uns parentes meus, que ficam urrando na noite, vai lá trazer os caras dos vizinhos, tá? Proibiram ele transar durante a noite. Que fica, cara, tem um bicho aqui, né? Não vou falar quem é, mas depois eu vou mandar o videozinho da nossa conversa para ele. Mas, olha aí, rapaz. Ele vai dizer, viu? O cara falou que eu tenho que gemer, mas não gritar. Exato. Tem relatos assim de vizinhança, cara, se reunir pra conversar com o cara e tem umas coisas mesmo. Tem cara que se passa. E era o cara, não era nem a mulher. Tem cara que se passa. Mas isso ajuda, tu não acha que isso, a pessoa que se ela tem uma ejaculação precoce, não tem problema de ejacular, se ela gemer, ela não vai se erotizar mais? Ele tem que se conectar. Vamos lá, antes de tudo. Pensar assim, a gente tem que avaliar as ideias. Porque tem ideias que colocam ele como se fosse numa corrida. Olha, tu tá entrando numa corrida, a mulher tem que sentir isso, tem que fazer isso, e vamos lá. E o cara entra naquela, não, porque eu tenho que fazer, porque isso, porque aquilo. O cara entra num nível de exigência tão elevado que não contribui. Aí a gente entra com o conceito de sexualidade. Opa, peraí. Vamos trocar afetos? Olha só. Eu não estou dizendo que ele vai focar só em penetração. Estou falando em trocar afetos, carícias, afagos. Teve uma pergunta aí que foi feita, tá, quanto tempo para preparar a mulher? Eu diria, se a mulher é alguém que frequentemente o cara enxerga, conversa, tem acesso, eu diria que isso começa numa segunda-feira para fazer sexo no sábado. A preparação. Como? Olhando para ela e dizendo como ela tá bonita. Olhando para, não para ela em si, mas para uma pessoa que ela se relaciona, porque pode ser outro homem também. Então, olhar para a pessoa e dizer como tá bonita. Que roupa legal. Vai lá, abraça, olha nos olhos, faz uma janta. Geralmente a pessoa sempre faz a janta. Não, vai lá o cara e faz a janta. Não, mas é carinho, é amor, isso não é sexo. Aí que tá, Axi. Isso é intimidade. Quando a gente entra no campo da sexualidade, a gente tem que falar intimidade, toque. Só que isso tem que acontecer. Porque o que de fato é o comum? Isso não ocorre durante a semana. O sujeito tá lá, tá trabalhando, chega estressado, cansado. A mulher a mesma coisa. Tem os filhos, a rotina dos filhos. Aí chega de noite, vamos fazer sexo, vamos. Pum, dorme. Não sei se você tá assistindo a novela Pantanal.
Que o cara fala assim, ô buraca, chama a mulher de buraca, vai lá, se lava que eu quero te usar hoje. Isso não rola? Aí, cara, Tem, cara. Mas olha só, isso está no contexto daquela época, naquela região. Mas vamos atualizar para o contexto urbano e na nossa situação. A gente não vai chamar de buraca, a gente vai chamar de amor, por exemplo, mas é a mesma coisa. A mulher toma o banho, ele toma o banho, os dois vão para a cama, fazem atividade sexual e cada um para o seu lado e dorme. É a mesma coisa, só que no outro contexto. E isso é extremamente comum os casais fazerem isso. Quando a gente fala em sexualidade, então a gente começa a falar o quê? De afeto. O quanto a gente se importa com a outra pessoa. Não se ela vai chegar ao orgasmo. Não apenas isso. Claro que isso é importante, é evidente, principalmente se for uma mulher. Mas o que essa pessoa está sentindo? O que essa pessoa está se envolvendo? Que troca estou fazendo? Afinal de contas, estamos os dois nus, um em frente ao outro, se acariciando, se tocando. Então não deve ser apenas a penetração. É aí que entra essa questão. Por isso, tirar do centro o pênis. Porque o homem, se coloca o pênis no centro, se existe o pênis, beleza, tem sexo. Se tem sexo, eu tô bem. Agora, se não tem sexo e acabou minha vida. Aí deprime, aí se angustia, aí tem uma série de coisas. O que eu mostro é... Agora entendi. E aí que tu ajuda o cara. Tu faz que ele relaxe, que não vai pro combate, que não é o combate não tá perdido. Isso, a gente amplia. Então, assim, tem o pênis? Tem. Vamos lá, vai usá-lo? Vai usá-lo. De diversas maneiras, penetrando, esfregando, acariciando, tocando, inventando o que for. Aí a sexualidade é muito vasta nesse aspecto. Porque daí o sujeito tem que se conectar com ele mesmo, com o que ele está sentindo, mas também com o que ele está permitindo se sentir. Vamos lá. Quantos homens se permitem serem tocados pela parceria com que ele está? Receber massagens. Receber massagem no glúteo. Mas me disseram assim, ó. Tá, mas e a sacanagem? Aí tem que ser casado pra isso. Quem tem namorada, quem tá de guerreiro solteiro, cara, eu tenho uma oportunidade, eu tenho que aproveitar. E, né, 2 horas de motel e se tu não fizer uma boa atuação. Porque hoje, brincando, rindo, aqui tirando uma onda e até para descontrair, porque estão falando uma coisa super séria, que afeta mesmo o brasileiro, e afeta demais o homem, e imagina, eu tenho que ter uma boa atuação de primeira, senão a mulher hoje está exigente, né? Antigamente a mulher não falava nada, hoje se tiver uma má atuação, hoje dá problema, né? Tu diga para ela, não. Né? Hoje a mulher está exigente. Na parte emocional, na parte sexual. Já foi o tempo que a mulher matava no peito e deixava pra lá. Olha, é interessante isso. Tem mulheres que compram de fato a ideia da performance, que é uma ideia vendida pelo homem. Elas compram. Então tem que ser performance, tem que ser homem de pegada, o homem que me faça chegar ao orgasmo, um homem assim, cara, isso é horrível. Sejamos francos, isso é horrível. Porque isso coloca o homem numa condição ao qual ele tem um ideal. Aí a mulher, aí o casal, porque a mulher não é que ela traga, ela até pode verbalizar, pode dizer isso. Mas digamos que o casal compra essa ideia, e tá aqui o ideal. E o coitado do cara, ele tem que se matar para chegar nisso aqui. Só que é o seguinte, isso aqui é ideal, é ideia. E o cara, talvez ele nunca vá conquistar essa ideia. Porque o corpo dele é de um jeito, porque a história sexual dele é um jeito, porque as ideias, traumas, pensamentos, filosofias, religiões, o cara tem um monte de conceito que talvez nunca vai colocar ele nesse patamar. E aí tem esse porém. Eu tô sendo exigido por uma regra ao qual eu não tenho como cumprir. E aí o cara se esguela para poder dar conta de uma regra que, poxa, é muito exigente. E detalhe, às vezes a mulher nem está esperando essa regra. O cara acredita que ela tem essa regra, e ele tá lá se escabelando e nem era para isso. Então o que eu faço? Mesmo para casualidade. Conversa e pergunta. Pergunta. Como gosta? Como é que é legal? Não, mas aí entra o machismo. Onde é que toca? Não, mas aí entra o machismo, Elias. O cara vai dizer, vou perguntar pra mulher assim, cara, como é que tu quer que eu faça? Ela, cara, tu quer que eu desenhe pra ti uma escolinha? O que tu vai fazer? Não, mas o meu psicológico já fica assim. Eu perguntar, e aí? Ela, e aí o quê? Você não aprendeu a fazer o teu beabá? Não, é difícil pro homem.
o homem, Elias, e tu sabe como isso é, você é um psicólogo aí, é especialista, desde que o cara nasce, o pai já disse, você vai ser garanhão. Cara, tu pega, faz Uhum. assim, acontece aquilo. Homem que não bota a boca, não cria barba. Cara, mil coisas falam pra gente quando a gente é criança. Então, e antigamente o pai levava no putedo, né? Cara, tu vai no putedo hoje, vou te levar no putedo e vão te mostrar. Escolhi ali uma prostituta que ia te iniciar, tu não sabia coisa com coisa, e ele ficava lá embaixo te Uhum. esperando aí com da tua boa atuação. Ainda perguntava pra mulher que saía, como é que foi meu guri? Tem Bah, até na perfeito. novela Isso é. agora, essa Pantanal, no início, o pai leva o guri a subir, tá no enredo da novela. Exato. Exato. Não, ótimo, Max, tu ter dito isso. Porque essa era a construção de um homem. Foi por muito. E ainda é, não é que foi, ainda é essa construção de homem. Bom, é justamente onde entra serviços como o meu e de vários outros homens. E o teu espaço aqui entra nisso agora, que é justamente a gente falar sobre outros tipos de masculinidade que não seja somente essa que tu mencionou agora. Há outros modelos de ser homem. Modelos mais tranquilos, no sentido de. Quando eu digo tranquilo, e é muito comum homens associarem a fraqueza, e associam a feminilidade também. E não é nada disso. Não precisa ser fraquinho, geração Nutella e vários adjetivos que se cria. Não, não é nada, nada, nada disso. A questão é que a mulher não é só uma vagina, ela é um ser humano. Isso é importante. Quando a gente fala em sexualidade, a gente lembra o homem disso. Mesmo que seja casual, performance, cara, é um ser humano. Então ela também não é só uma vagina que tem que ser penetrada e que essa vagina tem que estar lubrificada e chegar a um orgasmo. Não. Do mesmo jeito que a gente é um ser humano, a gente não é só um pênis. Então a gente tem que começar a construir ideias de conexões entre humanos. Ah, aí a gente entra numa questão bem interessante. Porque daí a gente vai falar de coisas que a, a gente nunca foi tão alto, mas eu acho que mesmo da maneira como estava antes, e hoje eu vejo menor, que são os nossos valores. Eu não estou falando de valor moral, mas ético, o que nos faz nos relacionar. Então, assim, por exemplo, respeito é um deles, né? Mas vamos traduzir isso para nossa sexualidade? Então, assim, o cara casual, né? O cara que tá namorando, que enxerga a menina só quando fica, que ele vai focar só na performance, ele sabe o que vai fazer. A menina sabe o que ele vai fazer. Então, os dois sabem. A questão é, já que eu sei o que fazer, a questão é como fazer. Ou seja, ok, vou penetrar, mas eu posso penetrar com qual posição? Qual é a que a mulher prefere? Com qual posição acha melhor? De que maneira? De pé, deitada, de lado, de bruço? Como? Qual é a melhor maneira? Qual é a posição que tu sente mais prazer? O cara pode perguntar isso. Tem coisas que pode? O que pode? O que não pode? Onde é que eu não toco? O que gosta? O que não gosta? Como faz? É rápido? É devagar? Ou seja, saber o que fazer, sabe. Mas isso, e eu diria, isso é um homem diferente. Menos é um homem menos? Não, pelo contrário, é o super-homem. Por quê? Ele se importa com o que vai ser feito. E ele quer fazer tão bem feito que ele quer saber por onde começa, porque ele não quer se permitir falhar. Ele não quer iniciar por onde ela não gosta e causar um desagrado. Não, ele quer ser mais, como é que eu posso dizer, efetivo no que ele quer fazer. Então ele vai perguntar. Ele vai ser mais eficaz. Sabendo o que a pessoa quer e como quer, e fazendo dentro da capacidade dele, ele é mais eficiente nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele está mantendo o respeito entre dois seres humanos, fazendo o que a outra pessoa quer do jeito que ele consegue atender. Isso é bacana. Então, isso dá para fazer na casualidade? Dá para fazer com a namorada eventual? Dá. Casais que estão já há bastante tempo juntos? Sim, sem sombra de dúvida. Então, veja bem, Mas uma isso coisa, é Elias, interessante. interessante Hum, isso, que tem casais que estão há muito tempo junto e não falam sobre sexualidade. Vão pra cama, rola e rola e já era. Sem é, falar, tu já sabe o que falar. Tem mulher que tu não pode nem olhar para baixo. Ou então tu falar, vagina, ela. Fazer sem falar. Não uhum, pergunta o que tem no prato. Senão tu vai ter problema. sim, Há também essa pois é. retração da mulher, porque a mulher Uhum, também
ao contrário do homem, ela nasce e já é tolhida. Ela tá ali, ela tem obrigação de ser recatada, senão se não é recatada, tu é puta. Tu é galinha, tu é isso aqui no colégio. Cruza a perna, não mostra a calcinha. Cara, não, olha a roupa que tu vai utilizar, né? Se tu uma roupa mais sensual, tu é pejorativo, né? Já tem aqueles apelidos, né? Então a mulher também já nasce e já é preparada para ser recatada, para ser mãe de família. Tem toda uma situação em volta da mulher que também ela acaba indo para uma relação já não extrovertida, não tem aquela extroversão, não. Aí não conversa com o parceiro, não tem como conversar nem nada. Ela vai pro rola-rola, deixa rolar, mas sem conversa. Eu vejo muita coisa assim. Tem. Não, ótimo. Que bom que tu mencionou, é verdade. Do mesmo jeito que alguns homens são inseridos no universo da sexualidade, aliás, são formados como homens dentro daquele conceito que tu mencionou, o mesmo existe para as mulheres dentro disso que tu falou agora. Eu chamo de quadradinhos, são 2 quadradinhos e o homem é encaixado num quadradinho, a mulher é encaixadinha no outro. Vocês têm que agora, porque tu é mulher, porque tu é homem, tu tem que funcionar assim, ó, assim, assim, assim. Quando chegar lá na hora da sexualidade, esquece a sexualidade, entende apenas como sexo e que sexo é penetração e ponto. E aí a criatura sai nesse quadradinho. Isso é bom? Aliás, não é uma questão de bom ou ruim, não é uma questão moral, mas é uma questão que a gente percebe que há limitações da pessoa realmente a ponto de não falar nisso, porque nunca falou, o pai e a mãe nunca falaram, a escola nunca falou, ninguém nunca falou. Inclusive, esse é um problema no nosso país, não se fala sobre isso, porque falar de sexualidade não é falar de penetração, não é falar de pênis, não é nada disso. Não é falar de como fazer sexo, dar aula de sexo, não, nada. É justamente falar o como é o corpo, como eu me conheço, o que eu permito e não permito. Elias, nos dias de hoje é problemático, porque tudo é o lobo hoje. Agora pegaram uma moda de tudo é o lobo. Se tu falar sexualidade no colégio, Santa Inquisição. Vão te botar num poste lá e vão te tacar fogo. Pois é. As coisas têm que ser muito bem estudadas, organizadas, planejadas e difundidas. Quando eu digo difundida, realmente, quem for, por exemplo, né, hipoteticamente dar uma aula, realmente tem que dar a aula dentro desse contexto. Porque, não diria uma pessoa despreparada, mas alguém que não, enfim, não tem conhecimento um pouco mais profundo mas assim, e pode sério, até ter conhecimento. sério. Nessa polarização que tá do lobo e do mal, tá problemático isso daí. Sim, sim. Porque assim, ó, então, em vez de progredir, o povo está regredindo, né? O tempo das cavernas. Se tu falar isso daí, já vão dizer que minha filha tá vendo, meu filho, estão pensando, né? Já tem uma situação lá. É problemático. É importante a gente falar isso. Geralmente profissionais como eu, psicólogos e vários outros que trabalham com a área da sexualidade, a gente sempre acha interessante, sim, falarmos sobre sexualidade. A gente não se opõe em geral, né? Talvez alguns até se opõem em ter isso nas escolas. Por quê? Porque a gente entende que quando a criatura entende melhor sobre si mesmo, sobre o seu corpo, teoricamente os países que falam disso cedo, as gravidez na adolescência são menores. E o Brasil tem mães com 11 anos, com 12. O rapaz é pai de 5, 6 filhos, cada um com uma menina. Então, essa é a nossa realidade. Por quê? Porque a gente fala mais em enfim, desculpa. Não é uma situação no país, não é uma situação cultural, é uma situação onde a classe dominante, classe média alta, não quer saber da classe média baixa. Está se lixando. Né? Só lembra disso quando tem imposto para pagar. Aí fala em Bolsa Família, Bolsa isso, aí o empresário desmaia. Mas ele não quer, o político não quer apostar nada dentro de comunidade. Eu tenho falado muito assim, sabe? Tu deve ver que eu faço muita comunidade e os teus colegas devem falar sobre isso, que eu estou sempre dentro das comunidades. Embora eu não devia, né? Que eu sou jornalista policial, então, numa época nós tivemos incompatibilidade, né? Por causa dos movimentos dentro aqueles movimentos que não existem, né? Mas que ninguém quer olhar. E aí? E aí, quando o deputado federal manda as emendas deles, as emendas parlamentares, ele não manda para dentro de ONGs, dentro de associações, que pode ser mandado, creches dentro de comunidade, para implantar
projetos sociais que dêem impacto na vida das pessoas lá. Profissionais que nem você, que vão lá esclarecer para quem mora na comunidade. E quem mora dentro da comunidade, dentro da periferia, só tem uma diretriz: sobreviver. Trabalhar para poder comer, comprar uma roupa, trabalhar para poder comprar um carro, trabalhar para comer uma motinho. E os que conseguem, né, sair dali. Então, cedo já trabalham. A menina também fica dentro de casa sozinha, trabalha. Tem toda uma situação dentro da comunidade que é só na escola ali que tem dentro da vila, que a professora já tem até medo, porque aí dá tiroteio, dá isso aqui, dá aula dela e não se envolve na vida da comunidade de ninguém. Então é uma coisa que a gente tem que vir de lá de cima para baixo. Ou a parte de baixo tomar conta. Mas aí fica naquela situação, não sou socialista, né? Mas quando o cara sai da comunidade e acende, ele chega lá e quer ser aceito. E absorve os pensamentos de foda-se lá embaixo, quem tá lá embaixo. E aí vai lá as emendas parlamentares, vai para o interior, para o hospital, para isso, aquilo, mas também é aquela velha história que tu falou. Se tu não tiver com a cabeça legal, tu vai ter médico, vai aumentar mais a saúde, vai aumentar mais pro filho, vai aumentar mais pessoa passando fome, tudo isso vai aumentar. Ontem a Globo tá fazendo lá, o Globo Repórter, onde a mulher tava com 2 filhos comendo no prato popular, por R$1, e com mais um filho na barriga. É aquilo que tu falou. Desculpa o discurso aí, mas é que eu tenho uma Não, mas bom, ótimo. Ótimo, que bom, porque a nossa realidade é essa mesma. É essa mesmo, por isso que é importante a gente falar de sexualidade. A gente encontra isso no dia a dia, né? A gente caminha no centro de Porto Alegre, a gente vê, enfim, meninas, né, grávidas. Bom, não é uma questão moral de certo ou errado, né? Se a menina quer ter filhos, enfim, ela pode, ela é dona do corpinho dela. Mas a gente sabe que grande parte dessas pessoas é por falta de desconhecimento, de cuidados. Bom, é verdade. Então a sexualidade ela está aí para justamente mostrar para nós que não é apenas sexo, há outras questões que nós podemos nos conectarmos. Primeiro não, mas também conosco mesmo, com o nosso corpo, prestarmos a atenção nos nossos pontos erógenos, aos pontos que nos causam prazer, e para isso há relatos, inclusive, de homens que chegam ao orgasmo com massagens na costela, com movimentos carícias no pescoço, massagem nas costas, no peito principalmente, ou em torno do pênis, nas coxas. E o homem tem ereções, inclusive chega ao orgasmo, e no orgasmo a ejaculação. Olha só. Então, explorar o corpo, se perceber, se permitir ser explorado, isso é uma das coisas que se trabalha com os homens. E com as mulheres é entender elas também como seres humanos, que estão lá, então trocar esse afeto, trocar esse carinho, compartilhar daquele momento. Tu chama a esposa do cara para conversar junto, chama para fazer terapia de casal, tudo mais? Sim, exato. Aliás, isso é muito importante. Nós vamos conversar com isso no próximo programa que tu passar, porque senão nós vamos jogar tudo agora, o programa é 1 hora, né? E aí não adianta, depois não tem o que falar, né? Quero saber como funciona a terapia de casais para casais, porque eu estou perguntando porque já veio uma pergunta para mim sobre essa situação. Então, eu acho que o programa é 1 hora e o programa está interessante, eu estou já 1h10 nós conversando aqui, para que o pessoal, né, possa vai trabalhar, fazer as coisas e fica preso aqui no nosso programa. Então, quero te convidar outra vez, né, fazer uma rodada, porque é um programa, uma discussão por demais relevante, interessante, hoje na vida das pessoas. Hoje tem o deputado Tiago Duarte fazendo prevenção, né, falando que tem hoje um medicamento que se coloca embaixo da pele da menina, que ela ela não engravida. Ela não engravida. Então, até como é o nome se chama do projeto que ele vai é um anticoncepcional, né, intracutâneo ali que a pessoa coloca. Isso aí. Eu acho que já tem algum tempo. Isso aí teve. Nossa. Só que era
com repercussões bem interessantes. Eu já trouxe o pessoal aqui, vou ver se trago o secretário novamente de Saúde de Porto Alegre, ou vou ver se consigo trazer o do Estado, que eu tenho trazido para conversar aqui, sobre isso, porque é muito caro. Mas hoje seria de fundamental importância para jovem hoje, nos dias de hoje. Porque se esquece de tomar o remédio, esquece isso. E outra coisa, né? Vamos buscar ali no posto de saúde e tudo mais, é dado com o anticoncepcional. Mas se a mãe não usava, fulano não usa, tá? Então vem de família. Então eu acho que seria uma situação ímpar utilizar esse remédio, essa pílula que ela fica por 2 anos, 2, 3 anos, se não me engano. Ela tem uma validade muito, muito grande para que a pessoa que não quer engravidar, né? Na menor infância, porque é fácil remover. É uma cirurgia de ambulatório, ele é rápido de colocar. E com aulas de sexualidade, né? Pessoas que nem você, para ter uma conversa dentro da comunidade. E outra coisa, né? Seria importante também um psicólogo junto para explicar para as mães, para conversar com as mães que isso não está matando ninguém. Exato. Ninguém vai ficar aprendendo a fazer sexo, ninguém vai ficar imoral, vai deixar de frequentar sua religião. Mas a minha filha não. Mas minha filha não transa aí, não se quiser. Não, mas é o seguinte. Se um dia acontecer qualquer tipo de situação, já vai ser evitada ali, porque tem mais essa, né? Porque a mãe diz, não, minha filha não está na idade, ela não tem relações sexuais, não tem namorado, mas isso tem que pegar pelos 12 anos em geral ali, né? Radical, conversar, eu acho que seria o caminho isso daí. E queria a tua opinião sobre isso aí, no próximo programa. Sim, sim. Vou falar sobre casal, terapia de casal sexual, e também essa ideia de conversar sobre essa parte de anticoncepcional, né? Como podemos chegar dentro da comunidade, como chegar nas pessoas, as pessoas não só comunidade, bairro, para prevenir, né? Tem as rave hoje, tem muita situação hoje que acaba a mulher engravidando não querendo, tendo uma gravidez indesejada. Tem muitas questões. Enfim, mas tem uma outra questão importante aí no universo do homem, por exemplo, que é o uso do não preservativo masculino, né? A camisinha. Tem mais Teve essa casos, aí, né, agora? Não gosto, não, conheço vários amigos meus que dizem assim, tem um amigo que diz assim, ó, no pelo eu vim, no pelo eu vou. Então, é dessa coisa. Então, por que a mulher tem que estar sempre se medicando, né? Porque a medicação também tem um agravo a longo prazo. Então, e o homem não, o preservativo masculino não tem nenhum. Né? Quando eu digo agravo, claro, estou generalizando. Mas a gente sabe que é uma dose de hormônio violenta. E isso, a longo prazo, algumas mulheres manifestam desconforto por conta disso. E o homem não. Tanto que tem, em estudo, alguns eu acho que já estão até sendo vendidos, acho que na Alemanha já tem, que são anticoncepcionais masculinos. Isso aí não é novo. Na década de 70 já teve isso. Ia pegar no Brasil, hein? Porque o homem não quer ter filho. O homem, né? Se tivesse anticoncepcional para o homem, ele ia diminuir os filhos. Mas quer deixar alguma coisa aqui, Elias, antes de nós encerrar, para nós poder conversar, e vamos conversar sobre o anticoncepcional para o homem, se o homem aceita, o que tu acha sobre a situação aí? Isso aí dá uma pergunta. Né? Dá para fazer uma enquete, hein? Isso é interessante. É muito importante isso daí. Eu vou até procurar esse anticoncepcional da Alemanha aí, vou dar uma olhadinha. Dá uma olhada, se não for a memória, é bem legal. Bom, enfim, Axel, eu estou muito grato, né, pelo convite, né, feliz, eu gosto de fazer o que eu faço, me sinto muito bem difundindo as ideias sobre a psicologia, sobre a sexualidade, mas principalmente para nós homens. Porque nós homens, como eu mencionei, a gente fala pouco, a gente se expõe pouco, então ocupar espaços como o teu é levar adiante com sabedorias, informações, conceitos, dados, de que o homem pode acessar e que o homem se sinta à vontade em buscar canais, meios, pessoas, profissionais que possam lidar com o que ele está pensando e sentindo ou convivendo, né, vivendo na sua vida. Então, desconstruir um pouco dessas ideias que nós temos de homem, né, de que o homem tem que ser assim, assado. Então, vamos lá, vamos construir um novo homem, um homem do século XXI, que se permite, que se aceita, que quer caminhar por trilhos, né, por caminhos mais saudáveis, né, e isso se inclui a saúde mental. E a
e a sexualidade, evidentemente. Então, enfim, mais uma vez, obrigado, Axis, pelo espaço, pelo momento, por também permitir, né, que os teus espectadores, né, tenham também acesso a esse tipo de conteúdo. Que bom, né, que está ampliando isso, né, está convidando psicólogos para trazer isso aqui. Legal, cara, e parabéns, né, isso é muito bom. Felizmente não são muitas pessoas que fazem isso, mas já que está fazendo, que bom, e agradeço por isso. Valeu. O importante, eu sempre digo assim, é nós procurar um jeito de melhorar a sociedade. E é a Uhum. doença do século. Agora eu tenho um relato aqui que eu vou deixar para a semana que vem, mas ele disse aqui para mim que ele procurou ajuda e aí saiu da própria família o preconceito de dizer para ele que Uhum. ele estava é, indo muito visitar o psicólogo, Uhum. tá? E muito visitar o psicólogo e já tinha outro relato também que um outro aí, nosso amigo internauta que está assistindo sempre aí, falou que te escondia para tomar o remédio no serviço aí, os anti. Deixa eu ver aqui, os Depressivo. ansiolíticos. No Ah, os serviço. ansiolíticos, sim. Tá? Então, eu Medicação para digo, ansiedade. e acabou ainda ficando dependente desses remédios aí. Então, a gente tem que conversar, a gente tem Uhum. que dialogar e o espaço é para isso aqui. É, Que bom, que Papai bom. do Céu me deu essa de jeito de brincar, de curtir aqui, de conversar contigo de um modo reverente, e as pessoas gostam de assistir e tem um acesso bom, e aí eu boto uma coisa, boto outra, e vou botando, e aqui a casa não é Câmara de Vereadores, não é Assembleia Legislativa, mas é a Casa do Povo. A gente Ah, vem legal. conversar, a gente vem conversar o que é mais importante para a comunidade. E a sexualidade, cara, tem muita gente se suicidando sobre isso, muita gente não sabendo procurar, aonde procurar ajuda. Quero que tu deixe teu telefone, ou melhor, tuas redes sociais aí, ou depois Uhum. deixe ali no próprio descrição do vídeo, depois mais tarde ali tu deixa ali embaixo, porque eu vi assim, ó, que desde que eu comecei a falar em psicologia, as pessoas vão assistindo, não no dia, durante a semana eles vão Uhum. assistindo e vendo e vai subindo os índices de acesso ali. Porque as pessoas realmente têm um preconceito muito grande com os psicólogos, de procurar o psicólogo, da saúde mental. É, E é um é. tabu enorme. Eu achei que era um tabuzinho assim de. Não, não. O preconceito Então tá é abusão. grande mesmo. Não, o preconceito é grande. É, Pode ver, as pessoas estão mais falando comigo e os amigos, né? As pessoas que estão falando comigo são as pessoas que eu conheço, que estão no meu celular, falando pelo celular nos grupos e brincando ali e falando. Pode ver que o tamanho do preconceito que as pessoas têm, a pressão que as pessoas sofrem da família, que estão com uhum. problema com saúde mental. Então, com problema sexual, então nem fala, né? Se tiver assistindo alguém ver assim, ih, tu tá com problema, tu é broxa, não, vai acontecer. É, A gente sabe que as pessoas são vai. maldosas. Principalmente vem dos parentes, que nem É, esse aqui tá falando. Vem dos próprios familiares, parentes de perto, que tem intimidade contigo, que vão ter piadinha pra ti. Tem é aqui uma grupo de pena. futebol, o pessoal tá tudo de piadinha ali. Sim. Pô, eu participo de grupo de futebol, cara. Então, nossa, ainda bem que são meus amigos. Já, Eu costumo dizer pra eles, olha, ainda bem que são meus amigos, não são meus inimigos, porque cada piada que eu escuto, assim, é incrível. já marcaram uns outros, fulano tá precisando, nossa, esse é pra ti, tá ali marcado. Então faz parte, Não, né? Faz então parte. tá, encaminhe, serão muito bem recebidos. Porque aí nós Mas, vamos conversando e terminando esse tabu devagarinho, vai se inserindo uhum, na vida das pessoas e as pessoas vão procurando. Acredito que seja assim. a gente está caminhando. A gente está caminhando para isso, Ox. Até pouco tempo atrás a gente não fazia algumas coisas. Homem não usava rosa. Homem não usava rosa. A gente hoje usa rosa na cueca. E não tem problema nenhum e segue a vida. Homem não fazia laser, depilação. Cara, hoje em dia os caras discutem quem não faz. Pintar cabelo. Homem não pintava. Homem não fazia barba, não é que não fazia barba no brinho. Enfim, todos esses conceitos ao longo do tempo a gente está refazendo.
Então, realmente, a gente está caminhando para um outro movimento de homem. Se a gente jogar hoje na internet, em algumas redes sociais, tem muito grupo de homens gratuito para falar sobre masculinidade. Tem Cara, muitos, eu Instagram procurei tem assim, ó, vários, uma coisa boa. eu procurei na internet e vi muita pouca coisa sobre sexualidade do homem, muita pouca coisa. Eu Ah, bom, pesquisei, sim. achei muita pouca coisa, quase nada. Achei uma matéria do UOL e mais umas matérias ali e não tinha essa parte aí. Eu fiquei, né? É até mesmo só pesquisar para me Exato. inteirar, me apropriar da conversa. Por isso que eu digo assim, nós vamos ter um pouco de paciência, ser parceiro, a gente vai trazer várias vezes aqui. Semana que vem tem um psiquiatra do Hospital Conceição que vai falar sobre sucateamento do Hospital Conceição, do Conceição não, do Ah, São sim. Pedro, São Pedro ali. Vai vir falar e vai falar sobre é, medicamento, os Uhum, medicamentos usados, as pessoas que se viciam, né? A gente vai conversar sobre essa parte do medicamento, né? O que, que é usado, o que não vai usar, o que não pode usar, até onde o medicamento vai sem o psicólogo, né? Tem toda uma situação que nós vamos conversar sim. semana que vem, na próxima quarta-feira. Mas já Bah, que marcar para legal. ti outra data para te vir para nós continuar conversando sobre essa Vamos situação. lá. Tá? Um Ótimo, abraço, tô obrigado, aí. cara. Desculpa a brincadeira, né? E tem que falar, Tranquilo. é uma coisa que a gente tem que conversar descontraído. Tu vai dizer, cara, o Max foi lá, só ficou me tirando, falando besteira e rindo. Mas é um assunto que se tu não ri, tu desliga o celular, né? Porque que constrange o cara do outro lado, né? Porque quem tá passando por isso constrange. Hum, é Constrange. verdade. Às vezes, quem está passando pela situação, a interpretação é outra, né? Então, e às vezes, realmente, para tornar mais leve mesmo, a gente fala com a sexualidade nesse estilo, né? Mais descontraído mesmo. E é bom, funciona, dá certo. Tá, mas não é só contigo. Eu falo com os senadores, com deputados aqui do mesmo jeito. Nem brincando, rindo. Então tá. Não vai achar que eu tô perseguindo os psicólogos. Eu falo isso com todo mundo. Obrigado, né? Uma boa noite, uma boa semana para ti. E espero que você seja parceiro e venha mais vezes aqui falar sobre um tema super interessante. Um abraço para ti, uma boa noite. Ótimo. Hein? Obrigado. Uma boa noite para ti e quem assistindo. Então, pessoal, então digo para vocês que vocês aproveitaram aí o psicólogo, o Elias Pokorski. Pokorski. Pá, não consegui falar. Porkowski, é isso aí. Porkowski. Então, o pessoal me ajudando aqui. E foi uma excelente pessoa, acho que foi um dos assuntos mais plausível que eu conversei aqui e trouxe para você. Eu acho que essa situação está muito desesperadora, como de 75 no Brasil, conforme aí a nossa, a nossa Organização Mundial de Saúde aponta que a taxa entre homens pode ser 3 vezes maior que entre as mulheres, dependendo da região, e chega a 75% dos casos de suicídio no Brasil. A coisa não é fácil, não está de barbada. Então é importantíssimo que nós consigamos falar sobre isso de um modo reverente, né? Então acredito que você que assistiu um pocão, bastante, tenha gostado da nossa conversa aqui. Quarta-feira tem mais saúde mental. Uma boa noite e até quarta-feira que vem. Tem mais um assunto da saúde mental aqui com você.